Olá, amigo ou amiga, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus, como eu costumo dizer sempre. E eu convido a que partilhes com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, onde nos ouves, ou então os links dos nossos canais YouTube ou Facebook, para que mais pessoas possam conhecer um pouco da palavra de Deus, especialmente a respeito deste tema que perturba tanta gente, a morte. O que é que acontece depois que morremos? Será que existe esperança para além da vida aqui desta terra? É isso que nós temos estado a estudar. E é isso que eu te convido a que partilhes com os teus amigos também. Chegamos praticamente ao meio do nosso estudo deste trimestre. Portanto, chegamos à lição número 7 e vamos ver aqui como a morte de Jesus, que vimos a semana passada, e agora a sua ressurreição, nos trazem esperança, nos trazem a certeza de que um dia as coisas serão diferentes, não da maneira como muitas vezes nos é mostrado, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus, e unicamente a palavra de Deus, nos traz. A semana passada mostrou-nos a importância da morte de Jesus e o que ela significa para a promessa de vida eterna. A lição desta semana traz-nos provas convincentes da ressurreição de Jesus, provas essas que nos ajudam a crer nela e naquilo que virá depois dela. Tal como a morte de Jesus foi importante para a salvação e restauração da humanidade, a sua ressurreição é central para a nossa fé e para a nossa esperança. O texto base da nossa lição começa logo com, se calhar, a maior das provas de Jesus ressuscitado. É quando ele aparece a João na ilha de Patmos e o inspira a escrever o livro de Apocalipse, o livro da esperança na restauração do ser humano, da restauração do planeta Terra. E vamos ver então os versos 17 e 18 do capítulo 1, onde João escreve assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto, mas ele pôs a sua mão direita em cima de mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. E depois continua no verso 18: eu sou aquele que está vivo. Estive morto, mas agora vivo para sempre. Eu tenho poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Esta centralidade da ressurreição é demonstrada também por Paulo no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Este capítulo onde ele faz aqui uma apologia da ressurreição de Jesus e a importância de entendermos e de acreditarmos na ressurreição de Jesus. E ele diz no capítulo 15 e nos versos 16 a 18, começa no verso 16, ora, se eles não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. No verso 17, e se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem fundamento e ainda estão condenados por causa dos nossos pecados. E depois no verso 18 ele diz assim: e então os que morreram com fé em Cristo perderam-se. E nós, por fim, não teremos esperança de ressurreição também. Ele mostra também que essa esperança, a esperança que ele tem, e mostra isso na carta aos Filipenses, conforme vimos a semana passada, no capítulo 13 e nos versos 10 e 11. Ele diz assim no verso 10, o que eu desejo é conhecer a Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, chegando a ser como ele na morte. E depois ele complementa no verso 11, com a esperança de alcançar a ressurreição de entre os mortos. Ele acreditava em Jesus, acreditava na morte de Jesus, acreditava na ressurreição de Jesus, e como isso era importante para ele. Quando Jesus expirou no Calvário e depois o seu corpo foi depositado naquele túmulo escavado na rocha, houve alguém que, apesar de também conhecer, também como nós, as promessas de Deus à humanidade, achou que tinha vencido. Achou que aquela pedra enorme que fechou o túmulo, que os guardas que ali foram colocados seriam bastantes para impedir a sua ressurreição. Como ele estava enganado? Ele conseguiu enganar os sacerdotes, conseguiu enganar os escribas, conseguiu enganar os fariseus, conseguiu enganar os discípulos e acabou por se enganar a si próprio.
Claro que estamos a falar de Satanás e das suas tentativas vãs para impedir a ressurreição de Jesus e o testemunho que ela seria do fim do próprio Satanás e a esperança que ela seria para todos os seres humanos. Isso está patente no pedido que os sacerdotes e os fariseus fazem a Pilatos, recordando-se, logicamente, aquilo que eles tinham ouvido de Jesus, onde ele dizia que ressuscitaria. Mesmo não acreditando nelas, eles acharam que os discípulos poderiam armar qualquer esquema para fazer parecer que Jesus tinha ressuscitado. Vê agora o pedido que eles fazem a Pilatos nos versos 64 e 65 do capítulo 26 de Mateus. Por isso, dê ordem para que o túmulo seja guardado com segurança até ao terceiro dia. Jesus tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Caso contrário, os discípulos serão capazes de ir roubar o corpo e dizer depois ao povo que ele ressuscitou. E esta última mentira seria ainda pior que a primeira. E depois no verso 65 Pilato disse-lhes então: têm aí soldados, vão e guardem o túmulo como vos parecer melhor. Coitados dos discípulos. Eles que não tinham compreendido, conforme vimos a semana passada, que não tinham compreendido o que Jesus tantas vezes lhe tinha dito a respeito da sua morte e ressurreição. Eles que tiveram vergonha de pedir que Jesus os esclarecesse. Eles que, tão desanimados, foram se esconder. E até mesmo, quando as mulheres lhe foram dizer que ele tinha ressuscitado, que o túmulo estava vazio, eles não acreditaram. Vê o que diz Lucas no capítulo 24 e no verso 11. Mas os apóstolos acharam que aquelas coisas que as mulheres contaram não faziam sentido e não acreditaram nelas. Todas as medidas tomadas pelos sacerdotes e pelos fariseus, com autorização de Pilatos, lacrando o túmulo, colocando guardas, acabaram por tornar a ressurreição de Jesus ainda mais notória. Vamos ver alguns textos que nos mostram que, como se costuma dizer, o tiro lhes saiu pela culatra. E aqueles que tentaram impedir e esconder a ressurreição de Jesus acabaram por utilizar meios que só confirmaram e tornaram mais patente essa ressurreição. O primeiro texto está em Mateus, no capítulo 28 e no verso 2. E diz-nos assim: de repente houve um grande tremor de terra, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rodou para o lado a pedra da entrada do túmulo e sentou-se nela. Prestaste atenção? Ele gerou um tremor de terra. Para abrir o túmulo que estava lacrado, calculamos que tivessem sido colocado algum tipo de argamassa para selar a pedra, para fechar bem aquela pedra, para que não fosse fácil de remover aquela pedra. Então o anjo de Deus não fez por menos e provocou um tremor de terra para que as pessoas notassem que algo de extraordinário estava a acontecer. O segundo texto está nos versos 11 a 13 do mesmo capítulo 28. E Mateus diz-nos assim, no verso 11: enquanto as mulheres iam a caminho, alguns dos soldados que tinham estado de guarda ao túmulo voltaram para a cidade e foram contar aos chefes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. No verso 12, então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciãos e resolveram dar uma grande soma de dinheiro aos soldados. Para quê? Vê agora o que diz o verso 13. E recomendaram-lhes: digam que os discípulos dele vieram de noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Uma mentira deslavada. Como é que um soldado podia dormir no seu posto? O que é que lhe aconteceria? Ou seja, os próprios soldados que estavam de guarda foram testemunhas oculares da ressurreição. E com certeza, e apesar do suborno que receberam, terão contado o que viram aos seus superiores, a quem deram conhecimento, e depois estes aos sacerdotes e fariseus, e com certeza foram divulgar isto a muitos com quem conviviam.
fossem eles romanos, fossem eles judeus. E muita gente acabou por ficar a conhecer desta maneira a ressurreição de Jesus. Para tornar esse momento ainda mais impactante, Deus ressuscitou algumas pessoas primeiro no momento da morte de Jesus, e conforme diz o texto bíblico, entraram em Jerusalém depois da sua ressurreição. Vê o que dizem os versos 52 e 53 do capítulo 27 de Mateus. Diz no verso 52, os túmulos abriram-se e muitos dos justos falecidos ressuscitaram. Estamos aqui no capítulo 27, portanto, no momento da morte de Jesus. E depois, no versículo 53 diz, saíram dos seus túmulos e depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, portanto, em Jerusalém, onde muita gente os viu. Quando? Depois da ressurreição de Jesus. Muitas foram as pessoas que testemunharam a ressurreição de Jesus e deram testemunho disso. Muitas delas dentro do círculo de seguidores de Jesus, mas não só. Nos versos 1 e 9 do capítulo 28 de Mateus, diz que ele apareceu a Maria Madalena e outra Maria, que se dirigiam ao túmulo no domingo para cuidar do corpo, pois também não acreditaram que ressuscitaria. Vê agora o que diz, portanto elas também não acreditaram, foram preparar o corpo como se fosse para ficar sepultado. Vê o que diz Mateus agora, no capítulo 28 e no verso 1. Depois do sábado, quando já rompia a manhã de domingo, Maria Madalena e a outra Maria, portanto que é Maria mãe de Tiago, foram ver o túmulo. E no verso 9, nisto, o próprio Jesus foi ao encontro delas e saudou-as. Então, aproximaram-se dele, agarraram-se-lhe aos pés e adoraram. Isto mesmo é corroborado ainda por Marcos no capítulo 16 e depois por Lucas no capítulo 24. Para além das descrições dos evangelhos, Paulo, que conviveu com os apóstolos, portanto conviveu com Pedro, conviveu com João e com os outros apóstolos, para além deste com quem ele conviveu, ele depois escreve no capítulo 15, já vimos um pouquinho disso lá atrás, no capítulo 15, nos versos 5 a 8. Diz que ele apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos 12. Apareceu depois a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Depois no verso 7 ele continua, apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. E depois ele complementa de uma maneira espetacular. Em último lugar, apareceu-me também a mim, que sou quase como um aborto. Depois desta descrição que ele faz no capítulo 15 das testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, Paulo, tal como João, na ilha de Patmos, no texto que vimos, no texto base da nossa lição, também inclui na sua descrição o seu próprio testemunho de como Jesus tinha ressuscitado e lhe tinha aparecido, no caso de Paulo, no caminho de Damasco, quando ele ia para perseguir os cristãos, e Jesus vai ao encontro dele. E isto acaba por ser crucial na conversão de Paulo. Quase a concluir esta lógica que ele apresenta no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, Paulo remata de uma forma lúcida e com uma mensagem para cada um daqueles a quem a carta se dirigia e também a ti e a mim. E diz no capítulo 15, então, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos versículos 20 e 21. O 20 diz assim, mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e é garantia da ressurreição para os que morreram. E depois no versículo 21 ele continua, assim, por meio de um homem começou a morte no mundo, portanto, Adão, e por meio de outro homem, Jesus, começou a ressurreição dos mortos. Sabes, alguns estudiosos ou pseudo-estudiosos argumentam que todos os discípulos tiveram uma alucinação sobre Jesus ressuscitado. Que coincidência! Todos! Outras pessoas argumentam que Jesus realmente não morreu, mas apenas desmaiou. E depois acaba por recuperar os sentidos após ter sido retirado da cruz e então reaparece aos seus seguidores que pensam que ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Há até aqueles que argumentam que Jesus tinha um irmão gêmeo e que os discípulos o confundiram com Jesus, levando-os a pensarem que ele era
esse irmão gêmeo de Jesus, o Cristo ressuscitado. Mas sabes, as provas históricas da ressurreição de Jesus são tão fortes nos Evangelhos e mesmo no livro de Atos, que estes são argumentos que as pessoas inventam quando tentam rejeitar a Jesus. Uma vez que a ressurreição é tão importante, não deveríamos ficar surpreendidos por nos terem sido dadas tantas e boas razões para crermos nessa mesma ressurreição. Que tu possas aceitar essa ressurreição, pois a mesma é a certeza de que um dia nós também podemos ressuscitar. Querido Deus, obrigado pelo teu maravilhoso amor por toda a humanidade, especialmente por esta amiga ou por este amigo que me estão a ouvir neste momento e por mim próprio. Obrigado por esta certeza de que nós, seres humanos, apesar de pecadores e sujeitos à morte, um dia, do mesmo modo que Jesus, poderemos ressuscitar e passar a viver ao seu lado, ao teu lado, querido Deus, pela eternidade. Abençoa-nos para que possamos acreditar, fazer a tua vontade e estarmos assim habilitados a viver ao teu lado pela eternidade. Te pedimos tudo isto no santo nome de Jesus. Amém. Foi bom estar contigo, foi bom partilhar contigo esta lição. E agora, indo para a segunda metade da lição deste trimestre, nós iremos ver a esperança do Novo Testamento. A esperança da morte e da ressurreição agora, como ela aparece no Novo Testamento. Centrada especialmente na mensagem que Jesus apresenta ao longo, portanto, dos 4 evangelhos e depois os seguidores de Jesus, portanto, quer Paulo nas suas cartas, quer Pedro, quer Tiago nas suas cartas, todos eles testemunhando da necessidade que nós temos de Jesus para podermos um dia suplantar a morte. Um abraço e até para a semana para mais um estudo desta lição espetacular.